Bom dia a todos, meu nome é João Marcelo, eu sou R4 do serviço, fiquei responsável pela apresentação do caso clínico hoje, com o assistente responsável, doutor Alessandro. O paciente FSV, masculino de 31 anos, procurou o serviço esse ano, dia 15 de junho, por uma queixa de falta de ar há 2 semanas. Na avaliação inicial do pronto-socorro, o paciente com uma queixa de febre diária de 38 graus, hiporexia e perda ponderal aproximadamente 4 quilos no período, uma dispneia progressiva, tosse pouco produtiva e dor ventilatória dependente em hemitórax direito. Ele negava hemoptise ou outras complicações. Teve, segundo ele, um atendimento no posto, com uma hipótese diagnóstica de um derrame pleural, que não teve conduta ativa por falta de estrutura no local, segundo ele. De antecedentes, esse paciente tem uma doença fúngica mucocutânea desde a infância, com candidíase associada, uma história de uma neurocripto na infância tratada, TB pulmonar há 3 anos, com tratamento realizado por 6 meses, segundo ele, baciloscopia posterior escarro negativa, e investigação na equipe da infectologia do HC por uma mutação STAT1, que é um transdutor de sinal da via de interferon gama que faz proteção contra infecção micobacteriana. Não tabagista e etilista social. Do exame físico de entrada, o paciente estava em regular estado geral, corado, hidratado, com febre, um pouco taquidispineico, saturando 91 em ar ambiente, com frequência cardíaca de 85, com PA de 120/70, ausculta cardíaca sem particularidades, com MV abolido em terço médio e base direita. Abdômen e extremidades sem alterações, com eczemas difusos pelo corpo. De exames complementares, ele tinha um HB de 12,7, um leuco de 9.700, com desvio até meta-mielócito de 1%, um PCR de 137. Tinha um swab COVID externo recente negativo e sem demais alterações relevantes dos outros exames laboratoriais. A equipe do pronto-socorro optou por a realização de uma radiografia de tórax, que evidenciava esse derrame pleural moderado à extensa direita, sugerindo um certo grau de loculação e espessamento pleural associado. Posterior, eles optaram pela realização da tomografia e já iniciaram antibiótico terapia ceftriaxona e oxacilina pelo pronto-socorro. O Fábio vai passar a tomografia para nós agora, por favor, só um segundo. A gente vê esse extenso derrame loculado mais na parte anterior do tórax. Algumas sequelas da tuberculose prévia e uma compressão importante do parênquima. Pode seguir, João. Certo. No dia 16, esse paciente chegou na madrugada do dia 15, no dia 16, a equipe da cirurgia torácica após a tomografia foi acionada,
Nós optamos por uma drenagem pleural guiada por ultrassom com um dreno de pigtail 14 frentes. Alguém quer fazer algum comentário sobre a conduta nesse momento? Não, acho que talvez seja a inicial, né? Mas logo depois aí nós vamos ter que tomar uma outra conduta a princípio do pigtail, né? Mas inicialmente, precisa ver se ele está bem posicionado aí. Eu não tenho certeza só com esse corte aí do raio-x. Vamos ver. Tá bom, pode avançar então na apresentação, a gente depois discute um pouco melhor isso. Tá legal. Uma drenagem imediata de 1.200 ml líquido amarelo turvo, análise do líquido com pH de 7,42, uma proteína total de 4, sérica de 5,2, uma glicose de 75, um DHL de 1.240, um triglicerídeos de 21. 9.300 células por milímetro por campo, 70 predomínio linfocítico, um ADA de 50,5, a pesquisa PBAR do líquido foi positiva, e a bacterioscopia e pesquisa de fungo negativa. Esse é o raio-x imediato pós-drenagem, teve uma discreta redução do volume, porém persistindo ainda um derrame loculado e espessamento pleural difuso da parede. Do segmento da evolução... Isso, né? O que chama a atenção é isso, você reduziu, apesar de ter drenado 1.200, ainda uma cavidade completamente loculada, etc., o que realmente faz com que nós tenhamos que tomar alguma outra conduta em cima disso. Né? Sim. O paciente teve uma melhora imediata, parcial, da queixa mais restritiva ventilatória, mas ficou com uma evolução clínica arrastada, persistindo um derrame pleural residual, e foi optado em conjunto com a complementação radiológica, depois com uma nova tomografia, depois da evidência desse raio-x de 2 dias após, persistindo ainda o derrame, a loculação do derrame. Fábio, se você puder, por favor. Se eu entendi da sua apresentação, ele tinha BK positivo no líquido, que aliás é uma coisa pouco frequente. Vocês tomaram alguma medida em relação a isso? Já vou entrar nessa conduta do professor. Foi tomado, sim, senhor. Dreno na posição anterior, drenado como onde era o maior sítio da loja inicial, porém persistindo ainda um moderado derrame loculado adjacente. A conduta, professor Beruti, a temporalidade de datas ficou como imediato, porém é que o resultado do líquido só saiu posterior, do dia 18 para o dia 19, demorou 48 horas para sair toda essa análise. Eu coloquei como resultado no dia da drenagem, mas a conduta foi tomada 48 horas após, quando a gente tinha o resultado em mãos da análise total do líquido. Que foi, inclusive, do dia 19, quando a clínica médica do INCOR optou pela transferência do paciente aos cuidados da equipe da infectologia. Ele ainda estava tendo uma piora clínica gradual de marcadores inflamatórios, infecciosos, e persistindo a alteração radiográfica. Em conjunto com a infecto, foi optado por uma solicitação de escarro-bar, de bar pelo escarro, iniciado o tratamento RIP, e aí interrogado a TB pleuropulmonar ativa e tendo ou não um acometimento secundário bacteriano adjacente ao caso.
Foi optado por uma observação por 48 horas, com uma lavagem diária do pigtail, e avaliar se esse derrame seria melhor drenado com a desobstrução diária e esse segmento por mais 48 horas. 48 horas após constatada a obstrução recorrente do pigtail, foi realizado um ultrassom à beira-leito, com várias loculações e septações pleurais no seio costofrênico, e região posterior da cavidade pleural, e um espessamento pleural difuso importante. O paciente persistia com deteriorização clínica, necessitando de oxigenoterapia, febre, possivelmente esse derrame complicado com infecção secundária adjacente, e a TB pleuropulmonar, em conjunto com a infectologia, foi optado e decidido por uma abordagem cirúrgica para a pleuroscopia, para avaliação da cavidade pleural. Após preparação cirúrgica, reserva de sala e teve a logística de transferência porque ele estava em outro instituto, o paciente foi submetido à decorticação VATS à direita no dia 23. O procedimento cirúrgico foi sem intercorrências, constatado firmes aderências e múltiplas septações. O paciente saiu submetido à drenagem pleural anterior e posterior, conectado ao sistema OASI, tripla câmara de 20, em aspiração a 20 centímetros de água negativos, estubado em sala e encaminhado à unidade de terapia intensiva. Esse aqui é um demonstrativo de como estava a cavidade pleural do paciente, com múltiplas aderências, provavelmente realmente o dreno não conseguiria resolver todo esse derrame e esse espessamento pleural que estava restringindo o parênquima e a expansibilidade pulmonar. Foi realizada a decorticação e a higiene pleural com uma boa expansibilidade pulmonar no fim da cirurgia. Essa radiografia do pós-operatório imediato do paciente. Na evolução em unidade de terapia intensiva, teve uma evolução favorável, estável hemodinamicamente, um desmame progressivo do oxigênio para a área ambiente, ficou com um discreto escape pelo constatado no OASI apenas no POI, e com uma melhora clínica gradual progressiva. No dia 26, a gente tinha a análise do resultado do anátomo patológico, que foi enviado para avaliação do produto da decorticação, constatando uma pleurite crônica glandulomatosa, com bastantes áreas de necrose e fibrina, e a pesquisa de Barr e fungos foi negativa no material enviado. No dia 27, o paciente seguia com evolução favorável, os débitos dos drenos serosos, menor que 150 ml, somando anterior e posterior, sem mais escape. E na cultura parcial liberada do dia 27, dos debris pleurais, constatou o complexo Mycobacterium tuberculose positivo, sem perfil de resistência identificado. Essa é a radiografia do dia 27. Nos dias 29 e 30, o paciente foi submetido à retirada do dreno sequencial posterior e anterior, ambos sem intercorrências. Esse é o aspecto radiográfico ao final, depois da retirada do segundo dreno pleural. E, em conjunto com a infectologia, optado, no dia 2 de julho, alta com termo de tratamento de segmento ambulatorial com a equipe da infectologia. João, quantos dias de tratamento esse paciente já tinha, ou meses, dias no caso, para fazer a vídeo de HIP? De HIP? Foi 4 dias somente, professor. Um comentário que eu gostaria de fazer em relação ao comentário que o Ricardo fez, bem observado. O derrame pleural, senso estrito, ele quase impossível você achar um backup boiando lá dentro. Talvez com PCR, que é um método altissimamente mais sensível,
você pudesse ter mais detecção, o que também não quer dizer necessariamente que tenha o BK ativo. Se repararem, o lobo inferior direito desse paciente tem bronquiectasia, ao lado contralateral também, é um paciente com uma deficiência imunológica sistêmica e que existem algumas evidências, não provas, de que deficiências para fungo podem ser deficiências para tuberculose. Então, o mais provável é que esse indivíduo tenha uma doença pleural ativa, bem ativa, e que contaminou a pleura, por isso que foi achado a TB nesse sentido. Uma vez que ele foi drenado, saiu 1.500, 1.300 ml, ele estava, de certa forma, estável. A pergunta que fica é, não seria melhor ter deixado ele tomando o esquema tríplice, pelo menos no dia mínimo que a estatística mostra, eu não sei de cabeça, que esse indivíduo já não seja contaminado no pulmão, porque na hora de manipulá-lo cirurgicamente, ele pode contaminar o pulmão contralateral e fazer uma miliar e complicar a vida dele? Essa é uma pergunta que fica especificamente nesse caso. Eu só queria fazer um comentário. Antes de você responder, Alessandro, eu gostaria de fazer um comentário. Assim, primeiro, elogiar a sua apresentação, fantástica apresentação, resumo, evolução, etc. Realmente, meus parabéns. E segundo, a apresentação também do João Marcelo, muito bem feita, e os slides muito, muito bonitos, a apresentação, a evolução, parabéns a vocês dois pela apresentação. E segundo, só dar um testemunho desta época, assim, quando o Dr. Valente e outros pneumologistas, assim, quando nós começamos aqui, inclusive com o Meleiro, nós víamos muitos casos destes, inclusive aqui no hospital e fora do hospital, onde nós acabávamos intervindo no espaço pleural e só 48 horas ou 72 horas depois nós tínhamos o diagnóstico da TB pleural. E nós tínhamos boa evolução. Aí depois entrou outra época, como o Dr. Meleiro está comentando agora, e o Alessandro vai finalizar respondendo, onde você fazia intervenções menos, né, com menor invasibilidade, até uma punção biópsia, alguma coisa assim, conseguia-se o diagnóstico, e aí ia para um tratamento um pouco mais prolongado antes da decorticação. Eu confesso que eu ainda sou influenciado pelo início. Eu acho que foi uma evolução fantástica, mas eu queria que o Alessandro respondesse aí o que ele tem de mais atual em relação a isso. Bom, na verdade, eu acho que tem uma questão um pouco até conceitual que esse caso pode exemplificar. A gente está muito acostumado, a enorme maioria dos casos, a gente tem a TB pleural manifestada, na verdade, como uma reação de hipersensibilidade. É por isso que o derrame pleural pela tuberculose ele é paucibacilar. No fundo, ele é só uma resposta de hipersensibilidade à presença do bacilo. Você não tem bacilo efetivamente crescendo na pleura. O que você tem é um outro conceito, que é quando você tem realmente uma contaminação maciça da pleura e o bacilo crescendo ativamente, o que alguns autores chamam como empiema pleural, perdão, empiema tuberculoso. No caso do empiema tuberculoso, pelo próprio crescimento do BK, às vezes fica indistinguível de um empiema bacteriano por outro motivo. O paciente tem repercussão clínica muito similar. Nesses casos, a gente acaba tendo que operar, ou seja, esvaziar melhor essa pleura da mesma maneira, um análogo ao que a gente faz pelo o empiema pleural habitual por qualquer outro agente. Então, é lógico que nesses casos é difícil, a gente sempre fica na dúvida se realmente é um empiema tuberculoso, se pode ser uma infecção secundária de um derrame pleural tuberculoso, que, voltando, é estéril, mas nesse caso acho que fala muito a favor nesse conceito de empiema tuberculoso, porque foi encontrado o BK realmente, né, que é difícil essa localização do BK no líquido pleural, e o aspecto era francamente purulento desde a primeira drenagem. Então, nesses casos, eu concordo com o Dr. Meleiro que sempre que a gente tem o paciente com espessamento pleural necessitando de decorticação, a gente tende a esperar o máximo que der ao tratamento HIP, até porque alguns pacientes melhoram tanto que a gente não precisa nem intervir. Mesmo aqueles que não melhoram, você acaba operando o paciente numa melhor condição, com menos chance de ter um mau resultado da cirurgia. Mas lembrar que esses casos em que, apesar de você ter um diagnóstico de tuberculose na pleura, se ele tem uma infecção ativa, um aspecto purulento,
muitas vezes é necessário você fazer ou uma decorticação ou uma outra opção seria eventualmente até se o paciente tiver condições clínicas ou o aspecto do pulmão for muito ruim, ou eventualmente até uma pleurostomia, tá? Mas nesses casos a gente precisa avançar realmente para evacuar todo esse conteúdo de dentro da pleura a despeito do paciente não melhorar. Nesse caso especificamente, não fui eu que operei, mas eu justificaria plenamente a operação, porque clinicamente esse doente estava ruim. Estava O2 dependente, estava piorando, ele precisava de uma solução para a insuficiência respiratória dele, mais até do que para a tuberculose. Eu acho que a operação foi muito bem indicada nesse momento. Eu queria aproveitar para fazer alguns comentários em relação a isso aí, por isso que eu tinha feito até aquela primeira pergunta, né? Na verdade, essa questão de quando você tem um derrame, numa situação aguda, você coloca um dreno e vê o que acontece, quer dizer, você tira o doente da emergência. E depois uma parcela desses doentes acaba melhorando e não necessita de intervenções, apesar da primeira tomografia já mostrar que tinha loculação, então muito provavelmente o dreno não ia conseguir resolver tudo. Mas, de vez em quando, a gente tem algumas boas surpresas que com o dreno, com um doente fazendo fisioterapia, uma doente jovem, que poderia acontecer essa expansão e não precisar da intervenção. Mas a primeira tomo já sugeria que tinha essa loculação, sugeria que isso poderia acontecer e, de fato, aconteceu, e eu assim, concordo integralmente com a conduta que foi dada e com o caminho que foi tomado. Essas ponderações que o Mineiro fez, eu lembro bastante disso, a gente tinha muito, principalmente na era pré-vídeo, né, tinha muito a questão, bom, se o doente tem tuberculose e não foi tratado, vamos ser mais conservadores também, né? Vamos tratar a tuberculose e ver o que sobra. Porque algumas vezes, só tratando a tuberculose, o doente pode, eventualmente, não necessitar de uma cirurgia, e naquela ocasião, uma cirurgia de toracotomia. Acho que a vídeo, não digo que refez os conceitos, mas a vídeo tornou mais maleável esses conceitos, do ponto de vista de poder ser feita mais precocemente a operação, em especial num caso como esse, que a evolução não estava sendo tão favorável, o doente estava dispneico, o doente tinha coleção, quer dizer, tinha vários parâmetros clínicos, radiotomográficos, que fortaleciam essa indicação. Mas, certamente, a questão do vídeo em si foi uma grande mudança, mesmo no manuseio dos doentes com tuberculose, né? Então, que antes era, num determinado momento, era quase um tabu. É a mesma discussão, mais ou menos, que acontecia com crianças pequenas, né? Se você valia a pena só tratar conservadoramente e esperar, ver o que sobrava, ou se você faz uma vídeo antes para acelerar, para diminuir o tempo de internação e para melhorar a evolução clínica mais rapidamente. Eu quero... Pode falar, Miller. Eu quero deixar algumas coisas claras. Primeiro, que eu concordo plenamente com o professor Paulo e com os outros de que a indicação cirúrgica breve hoje por vídeo está muito bem estabelecida, não precisa esperar tratar para tuberculose para ver como é que fica essa pleura para depois tratá-la. Essa não é a minha questão. A minha questão é que ele pode ter um desfecho raro, mas que pode ser fatal para ele. Então, aquilo que, na boa intenção, é melhorar o status de indicação cirúrgica correta, nesse caso, se ele tivesse desfecho, pode ter sido uma outra situação que estaríamos discutindo complicações de óbitos desse paciente, que ele é broncoaspirar, porque a gente poderia esperar, sei lá, eu não tenho a literatura de quanto tempo o indivíduo toma RIP e já pode ser operado. Vamos supor 10, 15 dias. Podíamos ter esperado com um dreno ou alguma outra situação. E a própria medicação, na parte pulmonar, que está bem alterado, talvez mostrasse uma melhora desse paciente, não necessariamente foi o ato pleural. Eu estou discutindo especificamente esse paciente, e não uma coisa mais geral em que ele se encaixe. Então, eu quero deixar claro que é nesse sentido. Ponderações super importantes, super válidas também. Acho que isso é uma coisa que tem que ficar realmente alerta, em especial, como você falou, né, Melhor, da questão das bronquiectasias dos lobos inferiores, né, que poderiam, eventualmente, ter essa migração de secreção.
Nós estamos mais ou menos no horário. Tem alguém que queira fazer mais algum comentário? Então, eu queria fazer... Eu queria fazer uma pergunta para o Alessandro, doutor Paulo. Pode falar, pode falar. Bom, primeiro, parabéns pela aula. Acho que você resumiu muito bem em pouco tempo, que é difícil, né? Afecções pleurais é um tema muito amplo. Mas em relação à talcagem, até que você falou do trabalho do Dr. Riba, em doenças benignas, vocês costumam talcar, mesmo com a chance relativa de aumento de neoplasia na pleura por causa do talco? Primeiro eu queria fazer só um agradecimento ao Lucas. Na verdade, esse caso, quem conduziu foi o Lucas, mas conduziu, acho que de forma brilhantemente, ainda mais com a dificuldade aí que houve de transferência do paciente de um lado para o outro, que foi muito bem conduzido, Lucas. E obrigado por ceder o caso aí. Eu acho que ele exemplifica bem a dificuldade que a gente tem com a pleura, que às vezes alguns conceitos que a gente tem tão estanques, como, por exemplo, não operar a tuberculose, às vezes a gente tem que rever à luz do que está acontecendo. Em relação à tua pergunta, Lucas, é assim, apesar de trabalhos com complicações do talco, a gente não tem nenhum relato de realmente longo prazo problemas com talco. Por incrível que pareça, a gente tem muito mais hoje uma preocupação a curto prazo do que preocupação a longo prazo com uma eventual transformação maligna ou qualquer coisa que o valha, né? Não se tem relato na literatura específica disso, apesar de ser uma possibilidade, porque tem a irritação pleural contínua, mas para resumir a resposta, não. Hoje eu tenho muito mais preocupação de fazer o talco justamente no derrame pleural neoplásico dos pacientes mais de status performance ruim, né, por conta dos efeitos adversos agudos, mas cronicamente, realmente não. Só para completar o que o Alessandro falou, teve uma época que o Dr. Richard Light frequentava aqui o serviço junto com o professor Vargas. E nesta época nós fizemos um levantamento extenso da literatura e tinha apenas um caso relatado de um adenocarcinoma num paciente tardiamente diagnosticado, e esse adenocarcinoma foi primário pulmonar. Então, só corroborando o que o Alessandro disse, não tem casos descritos, podem fazer uma pesquisa aí no Google, pelo menos, até quando eu fazia isso, início dos anos 2000, 2003, nenhum caso descrito tardio, e além disso, assim, mas mesotelioma, vai demorar 40 anos para você ter 30 ou 40 anos para você ter um mesotelioma. Então, nem em casos de pneumotórax e nem em casos de derrame pleural, essa consequência da malignização nunca foi provada. Bom, pessoal... E uma segunda pergunta, só, em escape aéreo prolongado, vocês costumam fazer pleurodese em casos que não seriam candidatos à cirurgia pelo performance do paciente? Você está falando aí para pneumotórax secundário, principalmente, né? Aí eu acho que é muito difícil, né, Lucas? Sim. Assim, o pneumotórax espontâneo primário, o jovem, hoje eu confesso que eu sou muito liberal. Segundo, terceiro dia está escapando, eu já converso com o paciente e tento propor a cirurgia. Acho que encurta o tempo de tratamento dele intra-hospitalar e, obviamente, previne a recidiva, principalmente se ele tiver bleb grande. Foi uma coisa que a gente, no passado, tinha dúvida se isso impactava. Hoje, desculpa, pleurodese pelo dreno não candidato à cirurgia. Sim. Então, e aí, para o paciente pneumotórax espontâneo secundário, né, DPOC, linfangioma-hematose, todos esses, fica sempre difícil, né? Eu acho que, assim, quando tem um escape aéreo prolongado, eu tenho muito receio de talcar por conta da eventual infecção pleural. Eu tenderia a manter o dreno bastante tempo. Muitas vezes a gente já conduziu alguns pacientes no ambulatório, 3, 4 semanas de drenagem, acabou se resolvendo o caso sozinho, tiramos o dreno. Alguns poucos recidivam, outros tantos acabam fazendo que talvez aquela pleurodese espontânea, ou enfim, resolvendo o local da fístula. Mas não, eu particularmente não vou te dizer que eu nunca fiz, porque alguns casos no HC a gente acaba fazendo por não ter muita opção. Mas eu sempre fico muito receoso com o empiema aí nesses casos. Imagina, se eu já não quero operar porque o cara é meio depauperado, se a gente acabar causando um empiema aí, fica insolúvel mesmo, cara. Bom, pessoal, queria agradecer, parabenizar as apresentações, foram ótimas, a discussão idem, foi muito rica, e convidar todos para a próxima reunião nossa, que será na primeira segunda-feira do mês a primeira quarta-feira do mês que vem,
Então, a gente vai manter essas reuniões abertas como já tínhamos combinado antes.